Rescisão antecipada. No caso de rescisão antecipada motivada pelo empregador, ou seja, demissão, além das verbas que já aprendemos, além das verbas já descritas, será devido também o artigo 479, conforme abaixo. Artigo 479 da CLT. Nos contratos que tenham termo estipulado, o empregador que sem justa causa despedir o empregado será obrigado a pagar-lhe, a título de indenização e por metade, a remuneração a que teria direito até o término do contrato. O que esse artigo está dizendo é que o empregador ele não pode mandar embora, sem justa causa, aquele empregado que está dentro do contrato com prazo estipulado para terminar. É isso que significa termo estipulado, ou seja, o que é termo estipulado? É aquele contrato que tem data de início e data de fim, que tem data de início e data de término. Então, esse empregado que está trabalhando sob esse contrato por prazo determinado, com prazo para iniciar e terminar, ele não pode ser mandado embora antes desse tempo. Por exemplo, aquele contrato de experiência, aquele empregado que está no contrato de experiência, digamos que esse contrato ele foi por 45 dias, renovado por mais 45 dias, podendo ser renovado por mais 45. Então ele tem que trabalhar exatamente dentro desses 45 dias. Se o empregado for mandado embora antes desse prazo, ele terá direito a 50% de todas as verbas rescisórias que teria com o final do prazo, com o final do contrato, com o final do prazo estipulado para término do contrato. Vou repetir para ficar bem claro na sua mente. O empregador ele não pode mandar embora aquele funcionário que tem contrato por prazo determinado, aquele contrato que tem termo estipulado, ou seja, data de início e do fim. Caso venha reincidir o contrato por prazo determinado antes desse prazo de término, ele terá que pagar ao empregado, esse empregador terá que pagar ao empregado uma indenização que corresponde a 50% do que o empregado teria direito numa situação normal de término de contrato. Preparei aqui para você um exemplo de cálculo. Aqui eu tenho a fórmula do artigo 479 para casos como esse. Salário mensal dividido por 30 vezes os dias restantes para terminar o contrato por prazo determinado, o contrato de experiência, por exemplo, dividido por 2, que seria 50% desse valor. Por exemplo, olha só, um funcionário com salário de R$3.000 dispensado 10 dias antes do término do contrato. Aí nós temos a fórmula 3.000 dividido por 30, que dá 100. 100 vezes 10, que dá 1.000. 1.000 dividido por 2, que dá 500. Lembrando que aqui eu coloquei o salário, apenas o salário, para exemplificar o cálculo, para que você absorva melhor. Mas não apenas o salário terá essa situação aqui, ou caberá esse cálculo aqui, mas todas as verbas rescisórias que esse funcionário eventualmente possa ter. Férias, 13º salário, férias proporcionais, 13º salário proporcional, por exemplo, adicionais, como adicional noturno, periculosidade, qualquer verba rescisória, qualquer valor que o funcionário pudesse ter no final do contrato, se o final do contrato fosse respeitado. Coloquei o salário apenas para que você pudesse pudesse absorver melhor. E então vale para todas as verbas. Rescisão antecipada, pedido de demissão. No caso de rescisão de contrato antecipada, motivada pelo empregado, o empregador poderá descontar o artigo 480 e não terá direito ao saque do FGTS. Ou seja, vento que venta lá, venta cá. Se o funcionário também decidir reincidir o contrato antes do prazo estipulado para seu fim, aquele contrato por prazo determinado, ele também vai pagar a indenização, ele também vai indenizar a empresa. O artigo 480 diz o seguinte, olha, havendo término
havendo termo estipulado, lembrando que termo estipulado é justamente os prazos para o contrato de trabalho. O termo estipulado é justamente aquele contrato que tem data de início e data de fim. É aquele contrato por prazo determinado. Então, havendo termo estipulado, o empregado não poderá se desligar do contrato sem justa causa, sob pena de ser obrigado a indenizar o empregador dos prejuízos que desse fato lhe resultarem. Então você pode ver que essa obrigação ou esse direito cabe tanto a empregador como a empregado. Se o empregado for trabalhar e essa relação de trabalho for através de um contrato por prazo determinado, com termo estipulado, ou seja, com data para término e fim desse contrato, nem o empregador nem o empregado poderá rescindir esse contrato antes desse término. Não poderá rescindir esse contrato antes da data para finalização desse contrato. Os dois estarão sujeitos à indenização um ao outro, se assim o fizer. O parágrafo 1º diz o seguinte: a indenização, porém, não poderá exceder aquela a que teria direito o empregado em idênticas condições. Na verdade, eu coloquei uma observação aqui que o cálculo do artigo 480 é exatamente igual ao cálculo do artigo 479. A mesma coisa que nós calculamos, o mesmo jeito que nós calculamos lá no 479 é o 480. Não tem diferença. Mas qual é o prazo para pagamento das verbas rescisórias pela empresa ao empregado? Quanto tempo a empresa tem para pagar os direitos trabalhistas após a demissão? Quando o funcionário é dispensado ou pede demissão do seu emprego, a empresa tem o prazo máximo de 10 dias corridos para efetuar o pagamento dos seus direitos trabalhistas. O prazo se encontra previsto na CLT, lá no seu artigo 477. Então, esse é o prazo, 10 dias corridos, para que a empresa possa quitar as verbas rescisórias quando manda o funcionário embora, quando demite o funcionário ou mesmo quando ele pede demissão. Vejo você na próxima aula.